Oi, gente, então vamos lá para mais um dia de estudos. Eu resolvi organizar minha escrivaninha, deixei ela sem nada em cima, só que eu ia usar. Aqui tá meu planner, eu vou fazer exercícios de cálculo hoje. Peguei aqui meu livro também, porque nessa quarentena eu sempre deixei cálculo para estudar depois. Então eu pensei, cara, já procrastinei demais, agora eu preciso estudar. Então eu resolvi fazer alguns exercícios, peguei a lista, meu caderno de rascunhos, meu caderno inteligente também para consultar as minhas anotações, né? Com as principais teorias, as fórmulas para usar. Deixei tudo aberto para eu ir consultando enquanto fazia os exercícios, porque, gente, não é fácil. Para quem não sabe, eu curso Geologia e a gente paga várias matérias de cálculo, de física. Por enquanto, no primeiro semestre eu só tenho cálculo 1 mesmo, assim, de matéria mais difícil. Se bem que com a quarentena agora eu não tô tendo aula, então eu tô estudando tudo por conta própria. Então eu abri o livro, comecei a resolver alguns exercícios e na lista eu sempre ia marcando aqueles exercícios que eu quero conferir o resultado depois, o que eu não entendi, que eu fiquei em dúvida. E desse jeito depois eu faço as perguntas pro professor, eu procuro a resolução na internet, mas sempre tentando compreender a questão. Quando eu resolvo questões, eu sempre boto o enunciado em caneta, né? E a resolução eu faço de lápis para depois apagar. E essas folhas são folhas de rascunho, que eu tinha feito anotações em sala de aula. E eu não ia passar essas anotações a limpo, mas como eu tô de quarentena, eu tenho tempo livre, eu resolvi que ia passar tudo a limpo e deixar minhas anotações bonitinhas. E também para relembrar, né, a matéria, que já fazia um tempo que eu não via. Então eu fiz o título mais simples com a minha brush da Unipin e depois com a minha Mildliner amarela eu só fiz alguns detalhezinhos para enfeitar, para dar um destaque maior no título. E essa caneta que eu tô usando para fazer o corpo do texto é a CIS Spiro 0.7. Eu gosto muito dessa caneta, ela desliza super bem na folha, tem uma ponta bem fininha que dá pra fazer a letra pequenininha do jeito que eu gosto. E também a pigmentação dela é boa, fica uma letra forte, destacada. E aqui os post-its eu gosto de usar para colocar observações, nesse caso é uma regrinha, né, do cálculo da matéria que eu vou usar para entender outros exemplos, para fazer algumas questões, então eu gosto de dar uma destacada legal com post-it, já que eu considero ela bastante importante. E é isso, isso tudo é anotação a limpo, gente. Eu gosto de anotar tudo que o professor fala em sala de aula, porque tudo que ele fala sempre me ajuda muito para resolver questões e na hora de estudar para a prova. Ele sempre passa informações muito preciosas em todas as matérias, então por isso que eu gosto de anotar tudo. E eu tenho esse costume de passar limpo, porque se eu realmente quiser ter todas as informações que o professor passa, eu tenho que anotar tudo rápido, acaba ficando feio. Então eu sempre gosto de passar minhas anotações a limpo. E agora vai começar um outro dia aqui. Então, o que aconteceu ontem? Ontem eu ia estudar cálculo, estudei de manhã, mas de tarde depois não fiz nada, não estudei nada. Fiz coisas pro Instagram e tudo isso. Como eu faço tudo isso com o meu celular, eu não ia ter como gravar, porque eu gravo tudo com o celular. Então, cenas do dia, coisas assim, às vezes não dá pra mostrar. Mas é isso, então, bora começar mais um dia. Então, começando mais um dia, eu comecei organizando minha escrivaninha porque ela ficou muito bagunçada do dia anterior. E eu odeio começar a estudar com a escrivaninha bagunçada, sério. Depois que tu vê ela limpinha, sem nada em cima, dá muito mais vontade de estudar. Então isso é uma dica pra vocês também, organizem seu cantinho de estudos antes de começar, que acaba motivando mais e você se sente mais à vontade na hora de estudar mesmo. Como eu já falei pra vocês, eu não tô tendo aula, tudo que eu tô estudando é por conta própria, eu não tenho obrigação de estudar, mas eu quero estudar pra eu ter uma base melhor quando as aulas voltarem, sabe? E nesse dia eu comecei aqui organizando o meu planner. Primeiro eu botei todas as minhas metas do dia, como eu sempre faço, porque desse jeito eu consigo me organizar melhor, saber o que eu quero fazer hoje. E eu sempre dou esse conselho pra vocês. Hoje eu ia começar escrevendo o meu relatório sobre um experimento que o professor tinha passado. Esse é o meu cristal. Ele é um cristal feito com sulfato de cobre penta-hidratado de forma artificial. Se ele fosse natural, seria um mineral chamado calcantita, mas nesse caso não é. Aqui tem um videozinho de lado para vocês verem um pouquinho melhor ele. E foi um experimento que a gente fez nas nossas casas para estudar sobre o processo de cristalização, como os cristais se formam e todas essas coisas. Então eu tinha que cuidar o crescimento do cristal, medir ele, todas essas coisinhas e depois escrever um relatório sobre o experimento. Então aqui eu tô fazendo uma fichinha com todas as partes do relatório que eu preciso escrever em cada uma delas. Essa, por exemplo, é sobre a introdução. E eu marquei tudo que eu preciso escrever, gente, porque eu acho que desse jeito eu consigo me organizar melhor e botar todas as informações que eu preciso para tirar uma nota boa e cumprir com o que o professor tá pedindo no relatório.
Assim, eu não tenho uma data específica pra entregar ele, eu devia ter entregado dia 6 de abril, que já passou, né? Mas como a gente tá aí com a quarentena, agora ficou indefinido, mas eu acho melhor já deixar tudo pronto pra quando as aulas voltarem. Ali eu tinha pegado o meu caderno, né, pra eu consultar algumas anotações feitas em sala de aula, e agora eu tô digitando, escrevendo, e a gente só vai ter cenas minhas escrevendo no computador. Gente, se vocês escutarem algum barulho no fundo é porque tem muitas pessoas aqui em casa, tá tendo obra também, mas eu acho que não dá pra escutar não, mas só se estiverem escutando, desculpa. Aqui eu fui marcando, né, tudo que eu fiz, e eu fiz outro flashcard com mais um dos tópicos que eu vou ter que abordar no relatório, que no caso seria a fundamentação teórica, e eu fui anotando tudo que eu precisava escrever. Realmente eu gostei muito desse método e me ajudou muito a organizar minhas ideias e ficar menos perdida, né, na hora de escrever um relatório, porque não é algo muito fácil, são muitas informações que a gente precisa botar, e o pior de tudo é que eu tenho que resumir tudo isso em apenas 3 folhas, e eu ainda tô descobrindo como é que eu vou fazer isso. Depois eu fiz um pouquinho mais do relatório, mas obviamente eu não fiz ele inteiro hoje, vou fazer ele por partes durante essa quarentena, e depois eu resolvi passar mais algumas anotações de cálculo a limpo, então aqui eu tô fazendo o título, eu tinha escrito errado, então eu tive que fazer em outro papel pra colar em cima. Aqui é mais um tópico, né, da parte de limites, que é o teorema do confronto, que também conhecem como teorema do sanduíche, e aqui eu fui passando minhas anotações a limpo mais uma vez, fazendo gráficos, e a real é que eu achei que essa anotação ficou um pouco tosca, porque eu errei muita coisa, errei título, errei gráfico, passei corretivo, errei na hora de destacar com marca-texto, mas é isso, gente, vamos começar mais um dia agora. Oi, gente, eu acabei de acordar, deve ser umas 8h30, já tomei café da manhã. Tá chovendo muito, não sei se vai ter luz suficiente pra eu gravar o stage vlog, mas eu vou tentar, eu acho que vai dar certo. É isso, e hoje eu vou estudar. Não sei, eu vou descobrir ainda, eu vou organizar direitinho. Bora lá. Então, gente, essa sou eu de pijama e pantufas. Aproveitei o dia, tava um pouquinho mais frio por causa da chuva pra usar, né? Porque aqui onde eu moro faz muito calor o tempo todo. Então esses dias são bastante raros. Aqui eu abri meu livro Para Entender a Terra, que na verdade não é meu, é da biblioteca, mas tá comigo, né, até a quarentena acabar. E eu comecei, né, com aquele método que eu já falei pra vocês, de primeiro ler a matéria, depois anotar tudo que eu entendi no rascunho e depois passar a anotação a limpo. Aqui eu resolvi estudar sobre as rochas ígneas, as rochas magmáticas, que são aquelas formadas diretamente pelo resfriamento do magma. Deixei meu livro de lado e agora sim comecei a botar todas as minhas informações da minha cabeça no rascunho, escrevendo tudo que eu lembro do que eu li, todas as coisas mais importantes. E eu fui fazendo desse jeito, eu gosto muito desse método, realmente tem me ajudado bastante. Testem aí, depois me marquem se vocês têm Instagram, ou me contem se deu certo com vocês. Já tiveram algumas pessoas que me agradeceram, né, que gostaram muito da dica, então vamos ver se vocês também gostam. Caso vocês gostem, eu posso fazer um conteúdo, né, mais específico sobre isso. Gente, esse título, eu tentei fazer ele milhares de vezes, vocês podem ver que também é uma colagem, porque toda vez que eu gravava dava errado, então eu pensei, cara, agora eu não vou gravar, porque toda vez que eu gravo dá errado. Mas aí não deu pra mostrar como eu fiz, mas gente, ficou desse jeito. Tem outros videozinhos aqui que dá pra mostrar um pouco melhor como é que eu faço os títulos. E essa caneta que eu tô usando pra escrever o corpo do texto é a caneta da Oli, ali dá pra ver no cantinho. Ela é uma caneta muito aleatória, eu já falei no outro vídeo que eu ganhei. Eu não sei em que loja vende, não faço a mínima ideia, mas talvez se vocês procurem no Google vocês achem. E é isso, eu gosto muito dela, minha letra fica bonitinha mesmo. Como vocês podem ver, eu tô escrevendo no meio da linha, não tô escrevendo em cima da linha. Eu vi essa técnica em alguns Instagrams de estudo e eu gostei bastante. Não sei porquê, mas dá um efeito mais clean na folha. E muita gente também me pergunta como é que eu faço, né, pra escrever desse jeito. Mas, gente, é só uma questão de prática, sabe? Tu limitar o movimento na tua mão pra que as letras saiam mais ou menos do mesmo tamanho, de uma forma um pouco mais padronizada. E ao decorrer do que tu vai treinando, já vai saindo com mais naturalidade. Escrever com a letra desse jeito também eu acho que dá esse efeito mais clean, ao invés de escrever com letra emendada, que a gente tava mais acostumado, né, a escrever no fundamental,
E eu acho que desse jeito realmente fica mais bonitinho no resumo. Outra coisa é que nas minhas anotações eu gosto de dividir a folha em 2 colunas para escrever. Desse jeito cabe mais informação na folha e também as ideias ficam organizadas de uma forma melhor, mais clara. Aqui eu fui fazer um desenhozinho, um esquema sobre a formação das rochas magmáticas, mas eu errei, então eu tive que fazer numa folhinha à parte lá em cima, como vocês podem ver. E depois eu botei um post-it também eu fiz umas colagens aí pra tapar o desenho. E ficou basicamente desse jeito, gente, o resumo. Ele ficou simples, mas ficou bonitinho. E acabou que eu não estudei tanto esses dias, mas acho que deu pra trazer um conteúdo legal pra vocês aqui no Stage Vlog. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o Stage Vlog. Eu fiz ele um pouquinho mais comprido, como vocês pediram. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem o que vocês acharam, ativem o sininho da notificação e também sigam meu Instagram de estudos, que é o malena.studies, onde eu posto várias dicas legais de estudos, posto fotos dos meus resumos, mostro um pouco da minha rotina também e todas essas coisas.